Meus queridos, como é que vocês estão? Estamos retornando, hein? Então a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e eu quero deixá-los tranquilos de que nós vamos conseguir sim fazer um bom trabalho online, fazer um bom trabalho à distância, tá bom? Então agora vocês vão ver aqui, ó, na telinha, beleza? O que é que eu reservo para vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso planejamento, nada mais do que justo. E no nosso planejamento, nós vamos abordar o continente europeu, o continente europeu. Dentro do assunto, dentro do conteúdo Europa, nós temos vários aspectos a serem abordados, ok? Então nós vamos ter um momento de falar sobre a população, que são os aspectos sociais, nós vamos analisar as características políticas, os aspectos econômicos, sim, nós vamos analisar também os aspectos econômicos, mas para esse momento vamos analisar os aspectos físicos da Europa, como vocês podem ver aí nos slides, ok? Então, se prepara que nós vamos analisar os aspectos físicos, que significam analisar as características naturais, onde se localiza, qual é o tamanho, qual é a extensão, faz fronteira com o quê, analisar o clima, o relevo, a vegetação e a hidrografia. Vamos ver tudo nessa aula, tá bom? Obviamente que depois eu vou postar para vocês uns vídeos complementares para poder reforçar aquilo que você está estudando, tá certo? Depois nós vamos fazer exercícios e dar continuidade ao nosso planejamento. De antemão, quero dizer que estou com saudades, mas vamos dar prosseguimento ao nosso assunto daqui, tá bom? Então eu vou sair aqui do slide para a gente começar, vou sair aqui da câmera para a gente começar e dar continuidade aos nossos assuntos. Bom, então vamos analisar aí os aspectos físicos da Europa. Isso é uma coisa muito importante que você tem que saber, tá certo? Então, levando em consideração os aspectos físicos, quais são as características gerais da Europa? Veja, a Europa é um dos 6 continentes do mundo, sendo em extensão territorial o segundo menor. O segundo menor. Então, percebam comigo, nós estamos falando de um continente que é o continente mais rico do planeta, ok? Que tem o menor tamanho. Imagina esse continente grande, hein? Eles iam fazer um estrago muito grande, porque teriam mais espaço para poder produzir, para poder expandir seus domínios e suas riquezas, tá bom? O continente é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e ao Mar Negro, a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Mar Cáspio. Obviamente que você precisa ter algumas noções básicas, não é verdade? Então você tem aqui aquele famoso desenho norte, sul, leste, que é direita, e oeste, beleza? Então quando ele diz que o continente é banhado ao norte pelo Mar Ártico, então é nessa região da Europa que está próximo ao Mar Ártico, que é próximo ao Polo Norte, e aí você segue as mesmas explicações ao sul, Mar Mediterrâneo e Mar Negro, a oeste, que é o lado de cá, o Oceano Atlântico, e a leste é o Mar Cáspio. Essas são as fronteiras, os limites naturais do continente europeu, tá bom? A Europa é também conhecida como o Velho Mundo e considerado o berço da cultura. O que é que ele quer dizer com isso? Quando ele diz que é considerado o Velho Mundo, significa dizer que foi o primeiro continente a ser povoado, a ser explorado, a ser utilizado pelo ser humano. E quando ele diz que é o berço da cultura ocidental, significa dizer que eles influenciaram o Ocidente. Como assim? Lembre-se que você já deve ter estudado que o lado oeste, chamado de Ocidente. Então, se você for fazer uma análise da Europa, a Europa ela se localiza praticamente aqui, beleza? É uma parte da Europa. Então, o que é que acontece? Ao longo da história, você já deve ter estudado sobre as colonizações, sobre as grandes navegações. Então, o que foi que aconteceu ao longo de muitos e muitos anos? O que foi que houve? Os europeus vieram para a América colonizar. Eles vieram para cá para expandir suas riquezas. Então, quando ele diz que é considerada o berço da cultura do Ocidente, significa dizer que quando os europeus vêm para cá, eles trazem consigo suas culturas. Veja o exemplo do Brasil. O Brasil foi colonizado pelos portugueses. Então, você já tem uma influência de um povo europeu. Quando os portugueses chegam no Brasil, eles encontram os índios. Então eu te pergunto,
eles vão aprender o idioma tupi-guarani ou as pessoas, os colonos que moram no Brasil vão ter que aprender o português. Então perceba que nós temos uma arquitetura que lembra Portugal, nós temos um idioma português, nós temos cultura portuguesa, e isso acontece porque eles influenciaram o continente americano, eles influenciaram o lado ocidental. Então quando ele diz velho mundo, significa dizer que foi o primeiro a ser povoado, explorado economicamente. E quando ele diz que é considerado o berço da cultura do Ocidente, significa dizer que eles viajaram para colonizar países do lado ocidental e colocar sua cultura em prática. Tranquilo? Aí ele diz, a Europa limita-se territorialmente à Ásia, a leste, sendo considerada então um prolongamento da massa continental do continente asiático, formando assim a Eurásia. Deixa eu explicar melhor o que é isso. Veja, se você pegar o mapa mundi, você vai ver que todos os continentes são separados por água. Então, da América, vamos fazer aqui o desenho para ficar bem explicadinho para vocês, né? Então, imagina que aqui está o continente americano, tá certo? Aqui está o continente africano. Aqui está a Europa. Só para você ter noção. Aqui no meio, você tem o Oceano Atlântico. Aqui você tem o Mar Mediterrâneo. Perceba que quando eu saio da América para a Europa, o que é que acontece? Tenho que passar pelo oceano. Quando eu saio da América para a África, tenho que passar pelo Oceano Atlântico. Quando eu saio da Europa para a África, tenho que passar pelo Mar Mediterrâneo. Isso, gente, acontece em todo o lugar. Agora, quando se trata de Europa e Ásia, quando você pega a Europa e você pega a Ásia, perceba que são dois continentes que não são separados por água. Então, muitos autores chamam Eurásia, como se fosse um continente que se juntou com o outro. Tem separação? Claro que tem uma separação. Aqui você vai ter um relevo, que são os Montes Urais, que é uma cadeia de montanha, mas veja que os continentes são unidos, separados por um relevo, mas eles não são separados por água. Por isso que ele diz assim, ó, um prolongamento da massa continental do continente asiático, sendo assim chamado de Eurásia. Significa dizer que um é colado com o outro, como se fora uma massa continental só. Tá certo? Aí nós temos tudo sobre a Europa, algumas curiosidades que você precisa saber. A Europa é um continente, beleza? Europeu, tem o seu tamanho de 10 milhões e 180 mil quilômetros quadrados, tem uma população aproximadamente de 741 milhões, e aí eu preciso dizer para vocês que 741 milhões não é tanta gente assim, tá certo? Só para você ter noção, a China, que é um país, tem 1 bilhão e 400 milhões. O que é que significa dizer isso? Que a população da Europa todinha, se você multiplicar por 2, vai dar a população só da China. Então veja que é um continente que tem uma população considerável, sim, mas que não é uma mega população, tá bom? Densidade demográfica, 72,83 habitantes por quilômetro quadrado. Isso você aprende depois com mais calma, quando eu der aula de população da Europa. O idioma, são 60 línguas que existem lá, porque como nós temos países diferentes, obviamente que vocês vão ter idiomas diferentes. Veja quantos países nós temos, 50. Então eu não posso querer que 50 países falem o mesmo idioma. A Espanha fala o espanhol, a França fala o francês, a Alemanha fala o alemão, e na Inglaterra fala o inglês e por aí vai. Beleza? Nós temos como maior país a Rússia, que é o maior país não só da Europa, mas do mundo. E nós temos o menor país, que é o Vaticano. Lembre-se que o Vaticano é considerado um enclave. Como assim, professor? Enclave. O que é enclave? Gente, enclave lembra de encrave, de encravado. Ou seja, é quando um país se localiza dentro do outro. Isso pode? Pode. Nós temos vários exemplos no mundo. Então, o que é que acontece? O Vaticano, que é onde tem ali o Papa, a Praça São Pedro,
Aquilo ali, aquela praça que o Papa reza a missa de Páscoa, que ele está ali, o Vaticano, aquilo ali é um país no tamanho de uma praça. E aquela praça, aquele território, aquele país se localiza dentro da Itália. Então perceba que dentro da Itália você tem um país dentro da Itália, que é o Vaticano. Então ele é o menor país. Por quê? Porque ele é do tamanho de uma praça. Nós temos San Marino, nós temos Kaliningrado, nós temos Mônaco, que são países pequenos que se localizam dentro de outros países. Perfeito? Então vamos dar seguimento aqui. Aí você tem uma imagem geral do continente europeu, você tem várias bandeiras, né? Vários países diferentes. Isso aí é só uma breve ilustração. Então agora vamos falar de relevo. Primeira coisa, o que é relevo? Veja, relevo, os conceitos mais simples para que você do 9º ano aprenda. Relevo são as formas da superfície terrestre. O que é superfície terrestre? É onde nós estamos. Então, onde nós vivemos é a superfície. Então, você vai encontrar um lugar que é uma planície, um lugar que é um planalto, um lugar que é uma depressão, um lugar que é uma montanha, uma chapada. Então, você vai ter modelos diferentes da superfície. Como você tem modelos diferentes na superfície, então você vai dizer que naquele local nós temos relevos diferentes. Como a Europa é um continente que tem vários países, eu não posso acreditar que todo país vai ter o mesmo relevo, vai ter a mesma forma. Não! Você na França, por exemplo, tem, na fronteira, os Alpes franceses, junto com planícies, você tem vários relevos diferentes, tá bom? Então vamos analisar aqui. O relevo europeu é predominantemente, muito importante essa informação, deixa eu sair daqui, ele é predominantemente, olha o que é que tem lá em cima. Ele é predominantemente baixo, tá vendo? Ele é predominantemente baixo. Com a sua totalidade formado por planícies. Então, olha, ele é predominantemente baixo formado por planície. Então eu já tenho o primeiro relevo, planície. As exceções são algumas formas mais antigas nas áreas escandinavas, que são os Alpes. Áreas escandinavas, pega alguns países ali, por exemplo, a Noruega. Alpes já é uma outra forma de relevo. Aí ele diz no norte do continente. E os Montes Urais já é uma outra forma de relevo na fronteira com a Ásia. Lembra que eu disse que a Europa e a Ásia separadas pelos Montes Urais? Muito bem. No centro-sul, na região da Itália e Grécia, existem alguns montes formados mais recentes. Por serem mais recentes, ainda são áreas bem instáveis do ponto de vista tectônico, ou seja, são regiões que têm terremotos e que têm vulcões. Percebe? Então veja que nós temos planície, nós temos Alpes, nós temos Montes Urais, nós temos provavelmente planaltos, nós temos depressões. Então o que é que eu quero dizer para você? Que o relevo da Europa ele é um relevo heterogêneo. Heterogêneo significa dizer que as coisas são diferentes, beleza? Então aí você tem os Alpes suíços, veja o formato e olha agora. Na Itália e Roma, veja a diferença. Você tem um Alpe suíço, você tem gelo, montanhas. Já aqui, olha Roma, tá vendo? Então em Roma você tem uma área plana, percebe? Você tem uma área plana. Uma outra coisa boa, interessante de dizer aqui para vocês, ó, aqui é a Itália, tá certo? Tudo isso aqui é a Itália. Mas aqui, nessa região aqui, ó, é o Vaticano, beleza? É onde tem as concentrações, beleza, gente? Então vamos seguindo. Clima. O que é o clima da Europa? Clima é um elemento natural, ok? Que é composto por temperatura, umidade, pressão atmosférica e vento. Deixa eu te explicar. Temperatura, você já deve ter noção que tem uma relação com calor, ok? Então um país tem 10 graus de temperatura, então é frio. Então você tem um local que tem 40 graus de temperatura é o quê? Quente. Então a primeira coisa, você tem que entender que existe uma diferença de calor e de temperatura. Okay?
Calor é aquilo que um corpo, uma superfície emana. Eu emito calor. Uma panela com água fervente emite calor. E isso vai interferir na temperatura. Depois vocês vão ter um vídeo vendo exatamente a diferença do que é calor e do que é temperatura. O que é umidade? Umidade é chuva. Né? A gente já ouviu falar que o clima é seco, que o clima é úmido. Quando a gente diz que o clima é seco, significa dizer que tem pouca umidade, chove pouco, como por exemplo no sertão. Já um clima muito úmido significa dizer que chove muito, como por exemplo na região norte, na Amazônia, só para você fazer um comparativo, tá bom? Então, você tem aí o clima do continente europeu, está quase todo situado na região temperada. Muito importante essa informação. O que significa dizer região temperada? O nosso planeta, ele tem algumas linhas imaginárias. Então aqui você tem a linha do Equador, aqui você tem o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar e Círculo Polar. Beleza. Outra coisa importante, nosso planeta recebe luz e calor de forma diferente. E tem lugar que recebe mais sol e tem lugar que recebe menos sol. Então, aonde está em vermelho é onde recebe mais sol, é onde nós temos os climas mais quentes. Então, por exemplo, clima desértico, clima equatorial, clima tropical. Eles naturalmente são quentes, tem como grande característica ter as estações do ano bem definidas, que são verão e inverno. Se for um clima desértico, parece que só tem verão. Se for um clima tropical, como o nosso daqui, parece que só tem verão e inverno, percebe? Então a gente só percebe o verão e inverno. Se for no sertão, parece que só tem verão. Então isso é uma característica dessas regiões aí do meio. Já lá em cima, o que está de azul, são as regiões do Polo Norte e do Polo Sul. E essas regiões recebem menos sol. Como recebe menos sol, veja que o Polo Norte e o Polo Sul é coberto de quê? De gelo. Ok? Então, praticamente, lá tem todas as estações, mas a gente percebe com mais clareza, parece que só é inverno. Percebe? Então, no meio, recebe mais sol, parece que só tem verão e inverno. Lá em cima, que recebe menos sol, parece que só tem inverno. O que eu quero chamar a atenção de vocês é nessa faixa aqui intermediária, que fica entre o mais quente e o mais frio. Essa área é a área considerada temperada do planeta, é a zona temperada. E o que é que significa dizer a zona temperada? Significa dizer que aí você tem as 4 estações do ano bem definidas. Você percebe com clareza verão, primavera, outono e inverno. Então, quando eu dou essa informação para você, você começa a entender que a Europa tem uma característica muito particular. Olha o que é que o texto diz. A Europa está quase que sua totalidade na região temperada. Então significa dizer que o clima que predomina na Europa é o clima temperado. Significa dizer que o verão todo mundo vê que é quente, que o inverno geralmente é frio, que o outono as folhas caem. Essa não é uma característica, né, minha gente, do outono. Se você escutou aquela música de Sandy Júnior, ele já dizia o seguinte, assim, no outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Não é assim? Então, quando você vê um local no outono, você vê que as folhas perdem, as árvores perdem as folhas e fica aquelas folhas bonitas no chão. Isso é uma marca de uma região temperada. E por que acontece numa região temperada? Porque na região temperada, as estações são bem definidas, ok? Então, essa é a característica da Europa. No sul, olha o que é que ele continua dizendo. Na região sul, existe o clima mediterrâneo. Olha o que ele diz, com verão seco e inverno chuvoso. Então aqui você já tem uma outra característica. Você percebe bem o verão e o inverno, que é o clima mediterrâneo. Nos montes, olha o que ele diz, o clima é mais frio de montanha. Gente, se o clima é frio de montanha, a tendência é que predomine, que você perceba com muito mais afinco temperaturas mais baixas. Percebe? Então a Europa, ela vai ter alguns climas que eu vou mostrar para vocês. Então nessa imagem, você vê que a Europa é dividida em 5 climas. O que está de verde é o clima temperado oceânico. O que é que significa dizer? Que é aquele clima que tem as 4 estações bem definidas e por ser oceânico, está próximo do mar, a tendência é que chova mais.
Já o de amarelo é o clima temperado continental. Você vai ter as 4 estações bem definidas, mas por ser continental você vai ter um índice de chuva menor. Por quê? Porque você está mais longe do mar. Lembrando que o mar evapora, forma nuvem e chove. Então, quanto mais próximo da água, a tendência é ter mais chuva. De azul, você tem o clima polar. De azul, ó, o clima polar. Eu vou botar de azul, né? De azul aqui em cima, ó, clima polar, ou seja, está próximo do polo, tá bom? E você tem também, obviamente, o clima mediterrâneo, que pega aqui nessa parte sul, e você tem o clima frio de montanha, que são essas partes aí em rosa. Veja que esse frio de montanha, ele se caracteriza nas regiões que tem o relevo muito alto. Lembra que eu falei que tem os Alpes, né? Que tem as cordilheiras, que tem essas montanhas geladas. Então, geralmente, o clima frio de montanha vai ser exclusivo das regiões de relevo muito alto. Mas veja que o Mediterrâneo, ele diz o quê? Na região sul. Veja que o clima polar, na região norte. Ele dá essa característica bem marcante, tá bom? Então, a gente tem isso aí para vocês, os climas da Europa. Vamos seguindo. Passando. Quais são os fatores que interferem no clima? Veja, eu sei que na Europa nós temos vários climas. Eu falei para vocês, clima polar, lá na região norte, o clima mediterrâneo, na região sul, o clima frio de montanha nas regiões de relevo alto e o clima temperado, podendo ser oceânico, próximo do mar, e podendo ser continental. Percebam que esses climas vão ter características diferentes. Um vai ser mais quente, outro vai ser mais frio, um vai ser mais chuvoso, um vai ser mais seco. Mas por que isso acontece? Nós temos alguns fatores. Nós temos os fatores estáticos e os fatores dinâmicos. O que significa dizer isso? Os fatores estáticos, eles sempre vão atuar da mesma maneira, eles não mudam a forma de atuação. Quer ver um exemplo? Imagina um exemplo, altitude. O que é altitude? É altura. Então, se um país se localiza numa região muito alta, ele vai ser frio, porque a gente entende, minha gente, que quanto mais alto, mais frio. Quer ver um exemplo? Você mora em Vitória. Quando você viaja a Gravatá, você vai para um lugar mais alto, não vai? Lá é mais frio. Então perceba que lá em Gravatá sempre vai ser frio. E por que sempre vai ser mais frio? Porque ele está no local mais alto, então ele está ali sempre. Então é um fator estático. Agora, por exemplo, se for o vento, o vento traz a umidade do ar. Então, o vento é que faz chover, ok? O vento ajuda a chover, ok? Então, se durante o verão venta mais, então vai chover mais no verão. Mas se em outro lugar, no verão não venta muito, venta mais no inverno, então o que é que vai acontecer? Vai chover mais no inverno. Então percebam que o vento ele muda de direção, o vento muda de intensidade dependendo da época do ano. Tem época que venta mais no verão, tem época que venta mais no inverno. Então houve uma característica dinâmica, porque mudou a forma de atuação. Na Europa, nós temos alguns fatores que interferem. Primeiro, latitude. O que é latitude? Bisuzinho para você. O L de latitude é o L de localização. Ocasiona a variação de temperatura de acordo com o distanciamento da linha do Equador. Então vamos lá. Imagina que a linha do Equador é 0 grau de latitude, ou seja, é a localização no centro da Terra. Tá bom assim? Centro da Terra. Então vamos fazer aqui, ó. Planeta, linha do Equador, 0 grau. Essa é a localização. Se um país se localiza em 10 graus, perceba que o clima de uma cidade que se localiza em 10 graus é diferente daquela que se localiza em 0 grau. Lógico que tem que ser diferente, porque aqui eu vou ter mais sol, aqui eu vou ter menos sol. Lembra? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais eu me afasto da linha do Equador, eu vou me aproximando do polo. E a gente sabe que o polo é gelo. Então, se eu estiver localizado, imagina, a Alemanha se localiza, por exemplo, tá? Em 17 graus de latitude. França, 17 graus de latitude. A tendência é que eles tenham as mesmas características climáticas. Agora, por exemplo, a Itália se localiza em 12 graus.
e a Noruega se localiza a 60 graus de latitude, então veja, 60 graus de latitude é lá em cima, próximo do polo. Então, claro que na Noruega eu vou ter um clima diferente da Itália. Por quê? Porque eles estão em localizações diferentes. Eles estão em latitudes diferentes, tá bom? Latitude é localização. Se dois países estiverem na mesma latitude, terá a mesma localização. E se tem a mesma localização, a tendência é que tenha o mesmo clima, tá bom? O outro é altitude e maritimidade. Qual é a diferença? A altitude vem de quê? De altura. Olha o que ele diz. Nas áreas ocupadas em grandes elevações, ou seja, feito gravatado, lugar um pouco mais alto, há uma ocorrência de um clima de frio, clima de frio. Por que é frio? Porque eu estou num lugar de grandes elevações. Isso ocorre devido principalmente à rarefação das partículas de gases, ocasionando menor retenção de calor. Obviamente que você vai estudar isso em outras disciplinas, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que quanto mais alto eu vou, a tendência é que eu tenha menos oxigênio. Por isso, quando uma pessoa, não sei se você já viu, por exemplo, a seleção brasileira de futebol vai jogar na Bolívia. A Bolívia se localiza a 2.700 metros de altura. Minha gente, 2.700 metros de altura é muito frio. Lá é tão alto e é tão frio que tem pouco oxigênio. Então, quando as pessoas vão jogar, vão correr, fazer uma atividade física, fica com dificuldade para respirar. Por quê? Porque tem pouco oxigênio. É o que nós chamamos de rarefação, ar rarefeito. Tá beleza? Então, lá na Europa, a gente sabe que tem regiões com clima que é bem frio. Já ao lado de cá, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter maritimidade. Por possuir litoral muito recortado, o continente europeu permite grande influência marítima. Tá vendo aí? Grande influência marítima. Eu te pergunto, você acha que uma cidade que está próxima do mar vai chover do mesmo jeito de uma cidade que está distante? Claro que não. A maritimidade, olha o nome, maritimidade. Então a palavra maritimidade vem de mar. Então quer ver um comparativo? Onde chove mais? Em Recife ou no sertão? Você vai dizer que em Recife. Por isso que o clima de Recife ele é úmido e o sertão é seco. Mas por que chove em Recife? Por vários fatores. E um deles que contribui é o fato de estar próximo do mar. Porque o sol esquenta a água do mar, evapora, forma nuvem e chove. Consegue compreender? Então, lá na Europa, como tem oceano, lembra do clima temperado oceânico? Então é uma região que tem as 4 estações definidas e chove mais, beleza? Aí ele diz, a corrente marítima quente, que influencia as águas do Atlântico Norte, originam-se no Golfo do México. Isso é uma informação complementar. E é responsável pelos invernos menos rigorosos, e olha o que ele diz aqui, maiores índices pluviométricos. O que são pluviométrico? Pluviométrico vem de pluvial. E o que é pluvial? É chuva. Isso você aprende, minha gente, na 5ª série, tá bom? Que é o 6º ano. Então você tem fluvial, que é de rio, você tem pluvial, que é de chuva. Então toda vez que falar em pluvial, então se você vê na prova índice pluviométrico, maior pluviosidade, isso tem a ver com chuva. Então, o que ele está dizendo? Que as correntes marítimas promovem maiores índices pluviométricos. Significa dizer maior quantidade de chuva. Percebe? Então, isso é uma coisa que também interfere no clima. Aqui agora nós temos continentalidade e ventos. A continentalidade vai ser o oposto da maritimidade. Se na maritimidade chove mais, porque está próximo do mar, a continentalidade vai fazer o quê? Chover menos. Lembra de Recife e o sertão? Recife é úmido, o sertão é seco. Então o sertão, como é seco, ele é árido. Tanto é que o clima do sertão é chamado de semiárido. Pouca chuva. Então aqui a continentalidade, olha o que ele diz aqui na continentalidade. Ele diz aqui, esse fator influencia na aridez. Significa dizer que tem local na Europa que chove pouco. E se chove pouco é porque está no interior do continente, distante do mar.
Lógico que se esse país tiver um bocado de rio, vai chover por conta do rio, mas não é uma característica da Europa, beleza? E aqui você tem os ventos, não é? Olha o que ele diz: durante o verão, o deslocamento de ventos quente e seco, aí ele dá dois tipos de vento, o simu e o siroco, provenientes do norte da África, influenciam na área mediterrânea. Durante o inverno, os deslocamentos dos ventos frios, como o buran, provenientes do polo. Veja, no verão, os ventos que atuam na Europa, principalmente ali na parte sul, na parte do Mediterrâneo, vêm da África. Se vem da África, a tendência é que o vento seja quente e seco. Então, durante um período do ano, vai ser quente e seco. No inverno, qual é o vento que vem? Do Ártico. Ele está dizendo aqui, ó, do Ártico. Ele diz aqui, ó, do Ártico. O Ártico é o Polo Norte. Então, se é do Polo Norte, é gelo. Se é gelo, o vento vem frio. Então, perceba que ao longo do ano, o vento se comporta de forma diferente. Por isso que a gente classifica ele como dinâmico. Tranquilo? Vamos seguir. Climograma. Isso é uma parte muitíssimo importante para vocês, tá bom? Quero que vocês se concentrem, tá bom? Preste atenção. Climograma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause aqui e depois eu vou fazer um vídeo 2, complementando.